Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. A Nasna é um tanto imatura. Ela não entende dramas familiares pesados. E é a primeira investigação da nossa dupla de detetives. Ainda no passado, no clube de literatura, a Nasna chega batendo um livro na mesa. A Kyoko fica intrigada com isso. Primeiro, ela dá boa tarde para a Nasna. E depois, ao olhar para a expressão no rosto da Nasna, a Kyoko diz que ela não deve ter gostado do livro recomendado. Então, ela sugerirá outro. Mas o que a Nasna quer saber é se esse livro tem continuação. Isso surpreende a Kyoko. Ela sorri e fala que sim. A Nasna decidiu que quer ser uma detetive, porque detetives são legais. A Kyoko já fala que para a Nasna é impossível, porque ela é burra. Você é burro? A Nasna obviamente se ofende com isso, mas ela logo se acalma e pergunta e conta a Kyoko. A Kyoko fala que não acredita que detetives que exibem suas habilidades dedutivas enquanto caçam criminosos realmente existam na realidade, assim como nos livros. Ela prefere ser algo mais simples, como uma investigadora matrimonial ou uma que lida com casos de stalker. A Kyoko ia voltar ao assunto da recomendação literária, mas ao olhar para a cara da Nasna, ela percebe que a mesma está chocada e desiludida. A Nasna fala: então, detetives legais não existem, você só pode estar brincando. Os sonhos e as ilusões da Nasna foram ambos destruídos no mesmo dia pela mesma pessoa e quase ao mesmo tempo. Caramba. Foi quando Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. A Kyoko se desculpa e diz apressadamente que pode estar errada. Talvez eles existam. Sim, na rua Baker, casa 221B. A Nasna fala que irá ler a continuação do livro hoje. A Kyoko pergunta enquanto a aula. A Nasna responde que não liga, e a Kyoko ri. A Kyoko reflete que ficava impressionada com o quão ingênua a Nasna era. Ela aceitava tudo que lhe diziam como verdade, igual uma criança, como se ela tivesse acabado de nascer e essa fosse a primeira vez que ela interage com outra pessoa. Contudo, às vezes, a expressão da Nasna muda de repente. Agora, por exemplo, mudou para uma mais intelectual. No outro dia, a Nasna está andando pelos corredores da escola, a caminho do clube de literatura. Ela comenta que tem vindo para a escola todos os dias ultimamente e se dá os parabéns por isso. Ao chegar na porta da sala do clube, a Nasna até faz uma brincadeira imitando o som de uma campainha e dizendo que veio ficar mais inteligente. Ela abre um pouco a porta e nota que, diferente do habitual, a Kyoko não está sozinha, tem um garoto com ela. O tal garoto se declara para a Kyoko e pede ela em namoro. A Nasna fica surpresa e se pergunta se isso é uma confissão. Olha, eu particularmente acho que isso é um assalto. A Kyoko fala que não sente o mesmo, e além do mais, ela nem sabe o nome dele, eles sequer já conversaram alguma vez? O cara responde que não. A Kyoko então continua, e pergunta se ele é daqueles que se apaixonam por alguém com quem nunca conversou. O cara diz para a Kyoko não falar assim, e a Nasna, que está espiando pela fresta da porta, concorda com ele. Mas a Kyoko continua, ela fala que é estranho, eles nunca conversaram, então, nesse caso, o que atraiu ele foi a aparência dela. A Kyoko diz que ele tem um gosto estranho, nem ela gosta da própria cara. Nunca digam isso, galera, se amem. Continuando o raciocínio, a Kyoko chega a duas conclusões. O cara achou que daria certo com ela, pois, mesmo que ela rejeitasse ele, ninguém ficaria sabendo, ou alguma variante disso. 2. Talvez ele achou que por ela estar sempre sozinha, seria mais fácil fazê-la abrir as pernas. O pior que ela pode fazer é dizer não. Claro, vai nessa. O cara nem responde. Ele se desculpa e começa a ir embora. Ao sair, ele tromba com a Nasna. Ela se desculpa e fala que não queria bisbilhotar. Ela repara em algo quando olha para o rosto do soldado ferido, mas o mesmo dá uma risada autodepreciativa e fala que está tudo bem e vai embora. Parece que a Kyoko estava errada. Agora, dentro da sala, a Nasna pergunta se a Kyoko não acha que exagerou. O recruta não era uma pessoa ruim e que a Kyoko é um monstro, embora tecnicamente o monstro seja a Nasna. A Kyoko fala que está surpresa. Ela não imaginava que a Nasna pudesse sentir compaixão pelos outros. Esse comentário irrita a Nasna. Ela fala que o cara estava chorando. Nesse momento, a Nasna percebe que ela mesma fez uma coisa muito parecida com o Mukai. A Kyoko diz que não duvida que as lágrimas daquele cara eram reais, mas ela não acha que estava errada. Mas acontece que você claramente estava. Basta olhar a reação dele. Era só ter parado no "eu não sinto o mesmo". Daí, se ele insistisse, você massacrava o coração dele. A Kyoko fala, nunca se arriscando, esperando por um dia de sorte.
e vivendo uma juventude colorida. É assim que funciona, não? É assim que os homens escolhem suas mulheres. Após ouvir isso, a Nasma pergunta se a Kyoko tem alguma coisa contra homens. Quem disse que a Nasma não seria uma boa detetive? A Kyoko pergunta se é isso que parece, pois ela acha que lida bem com eles. A Nasma diz que tem falado com a Kyoko todos os dias, então ela sabe que a Kyoko é bem honesta. No entanto, agora ela está mentindo. A Kyoko reflete que dia após dia, de pouco em pouco, a cada encontro das duas, a Nasma está se tornando mais humana. A Kyoko ri tristemente e fala que não é páreo para a Nasma. Então a Kyoko abre o jogo. É que ela odeia o pai dela. Ele está sempre brigando com a mãe da Kyoko. Eles sempre discutem sobre ele estar sendo infiel e a mãe da Kyoko chora toda hora. Por isso a Kyoko fica enrolando no clube até tarde. Ela não quer ir para casa. O sorriso falso do pai, o rosto choroso da mãe, ela não gosta de ver nenhum dos dois. A Nasma ouve sem saber o que dizer. A Kyoko se desculpa e fala que esse papo deve ter sido desconfortável para a Nasma. Por isso, a Kyoko não queria tocar no assunto. Mas a Nasma diz que não entendeu muito bem e pede uma explicação. A Kyoko fica surpresa, não era essa a reação que ela esperava. A Nasma fala que ela não se dá bem com a própria família. Na verdade, ela não tem família, então não consegue simpatizar com a situação da Kyoko e muito menos entendê-la direito. A Kyoko diz, ainda chocada, que a Nasma acabou de dizer algo ultrajante. A Kyoko se acalma um pouco e pergunta quais são as condições de vida da Nasma. A Nasma responde que desde quando se lembra, sempre morou sozinha. Ela não se lembra muito do próprio passado, mas tem a impressão que já morou com alguém. Voltando a Kyoko, a Nasma diz alegremente que seria legal se a Kyoko pudesse se dar bem com seus pais. Mas, por outro lado, se assim fosse, a Kyoko passaria mais tempo em casa e não estaria ali com ela agora. Então, a Nasma agradece a Kyoko por estar ali. A sua situação de vida é realmente horrível, você vai ficar com traumas pelo resto da sua vida. Mas veja pelo lado positivo, você está aqui ajudando a aliviar o meu tédio. A Kyoko diz que entende e reflete que a Nasma é realmente interessante. Mudando de assunto, a Nasma pergunta se a Kyoko realmente acha que o pai dela está pulando a cerca. A Kyoko responde que não tem certeza disso, mas ela tem certeza que ele está escondendo alguma coisa. A Nasma pondera por um instante. Traição, investigadora matrimonial. A Nasma ri e pergunta se a Kyoko não gostaria de investigar um caso de adultério. Afinal, como a Nasma havia dito, ela quer ser uma detetive. Voltando ao presente, o Ko está irritado. Ele fala que a Nasma e a Kyoko pareceram bem próximas e pergunta que porcaria de história é essa que ele está ouvindo. A Nasma ri da cara mal-humorada do Ko. Mas depois ela fica séria e fala que as coisas não deram certo. Por isso eles estão ali. Continuando, de volta a 1998, caso da Kyoko. A Nasma está vestindo um uniforme escolar. Ela comenta que é a primeira vez que usa um. A Kyoko fala que a Nasma ficou linda com ele, tanto que dá vontade de beijar. A Nasma pede para a Kyoko parar de falar coisas estranhas e pergunta por que ela tem que usar uniforme. A Kyoko diz que essa é uma ótima pergunta. Pois bem, para ser um detetive, é necessário saber se misturar na multidão, sem chamar atenção. Para ajudar a cumprir esse objetivo, o vestuário é muito importante. A Kyoko começa a colocar a sua roupa, enquanto continua a explicação. Se vestir como um detetive logo de cara seria muita idiotice. O importante aqui é não deixar nenhuma impressão na memória de ninguém. Isso é fundamental. Isso é coisa de espião, na verdade. Mas então vamos, meu caro Watson. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando pegadinho. sério. Não é pegadinha, falando sério. A Nasma questiona se a Kyoko é do tipo de pessoa que não consegue julgar a si mesma de forma objetiva. A Kyoko responde que essa é a primeira vez que a Nasma fala com ela de forma tão educada. Mas era só zoeira. A Kyoko vai usar roupas normais. De qualquer forma, ela não é do tipo que chama atenção. Dito isso, a Kyoko indica o caminho para a Nasma. Elas vão começar as investigações pelo quarto do pai da Kyoko. Ela fala que seus pais chegam tarde, então elas não precisam ficar afobadas. Ué, então qual é a necessidade de usar disfarce? A Nasma pergunta que como era aquele onde elas estavam antes e até mudaram de roupa. A Kyoko responde que aquela era a sala de estar. A família toda come lá, e ela e a mãe dela dormem lá também. A Nasma questiona se elas não têm seus próprios quartos. A Kyoko responde que elas até pediram. Não é que eles sejam pobres ou algo assim. O pai dela trabalha em uma empresa até que boa. Eles deveriam ter se mudado em algum momento, mas eventualmente eles pararam de tocar no assunto. Voltando às buscas, a Nasma vai direto no PC e o liga sem querer, levando um susto.
A Kyoko pergunta se esse é o primeiro contato da Nazuna com a civilização. Para acessar o PC, é necessário uma senha. A Kyoko coloca o aniversário do pai. Não funciona. Ela tenta o da mãe. Também não funciona. A Nazuna sugere que a Kyoko tente o aniversário dela. A Kyoko não acredita que vai funcionar, mas ela tenta mesmo assim. E dá certo. A Kyoko apoia a cabeça em uma das mãos. A Nazuna pergunta se ela está bem. A Kyoko responde que sim. É que é meio frustrante. Ela está aliviada e irritada ao mesmo tempo. Voltando à invasão de privacidade, no computador não tem nada relacionado a trabalho, mas tem uma pasta com o nome Fotos. A Nazuna prontamente levanta a hipótese de serem fotos mais 18. Já a Kyoko fala que seu pai dela conseguiu esbugalhar o milho sem ninguém perceber de uma casa tão pequena, parabéns pra ele. Mas não, é a foto de uma garotinha. A Nazuna pergunta quem é. A Kyoko responde, eu. A Nazuna pergunta, quando? A Kyoko responde que foi na cerimônia de entrada no fundamental. A Nazuna fala que a Kyoko parece ter tido uma infância feliz, mas a Kyoko mal se aguenta de vergonha e desliga o computador. Bom, elas não acharam nada. A Nazuna até fala que o pai da Kyoko não deve estar pulando a cerca. A Kyoko diz que isso seria bom, mas ela acha uma gaveta trancada na mesa do computador. Então, ela usa o velho truque do grampo de cabelo para abrir. A Nazuna fala que a Kyoko é mais uma ladra do que uma detetive. A Kyoko rebate dizendo que ambos são farinha do mesmo saco. Dentro da gaveta, várias tralhas. Mas o que chama a atenção das duas são um maço de cigarros e um isqueiro. Principalmente o isqueiro. A Kyoko fala que ela deu esse isqueiro para o pai dela. A Nazuna diz que o pai da Kyoko gosta mesmo dela. A Kyoko fala que, talvez, ele pode ter colocado o isqueiro ali porque não usava ou porque não precisava. Isqueiros Zippo usam um cordão coberto de óleo para queimar, mas esse aqui parece que não foi usado nenhuma vez. A Kyoko então imagina que o pai não quis usar porque foi presente dela. Mas a Nazuna pergunta se o pai da Kyoko não parou de fumar. A Kyoko fecha o isqueiro e olha para o cinzeiro. Lá só tem duas velhas bitucas de cigarro. Então a Kyoko responde que parece que sim. Nesse momento elas escutam um barulho de alguém abrindo a porta. É a mãe da Kyoko. Ela chegou mais cedo do que o esperado. Quem diria que isso aconteceria, né? Ela repara que tem alguém na casa e chama pela Kyoko. Kyoko não esperava por essa, e a Nazuna pergunta o que ela faz agora. A Kyoko fala que de todo jeito elas não deveriam estar no quarto do pai dela, e que a mãe dela odeia que a Kyoko traga pessoas para casa. A Nazuna diz que essa é uma casa muito problemática. A mãe da Kyoko está se aproximando, então a Kyoko manda a Nazuna se esconder e não fazer barulho. Quando a mãe da Kyoko entra na sala de estar, a Kyoko está lá, de pé, fingindo ler um livro. A mãe pede que a Kyoko pelo menos responda quando ela chamar. A Kyoko se desculpa, que estava tão focada em seu livro que nem ouviu. A mãe pergunta, lendo de pé? Mas a Kyoko muda de assunto e pergunta por que a mãe voltou para casa tão cedo, coisa que ela nunca faz. A mãe responde que esquece seu carimbo administrativo, então voltou para pegar. Nesse momento a mãe da Kyoko ouve um ruído, vindo do quarto do marido, e pergunta se o pai da Kyoko já chegou. A Kyoko responde que não. A mãe ainda está desconfiada, e chama pelo marido. A Kyoko fala que os sapatos dele nem estão na entrada. Esse raciocínio só ocorre no Japão. Então a mãe da Kyoko fala que vai olhar o quarto do pai. A mãe abre a porta do quarto com a Kyoko logo atrás. Não passa nem Wi-Fi. E vejam só, nada. Ao confirmar que o marido não está ali, a mãe vai embora. A Nazuna está escondida no armário. Ela fala que essa passou perto e fala que esse guarda-roupa é extremamente confortável. A Kyoko pergunta se ela é o Doraemon. A Kyoko fala em pensamento que achou que o ruído que chamou a atenção da mãe dela mais cedo fosse a porta do armário abrindo, mas agora ela não tem certeza. A Nazuna pula para fora do armário e repara que os seus sapatos sumiram e pergunta se elas foram pegas. Se vocês tivessem sido pegas, a mãe não teria ido embora. A Kyoko se impressiona com os reflexos da Nazuna e, respondendo a pergunta, a Kyoko fala que colocou os sapatos da Nazuna dentro do armário perto da entrada, pois imaginou que ninguém olharia lá. A Nazuna encara a Kyoko e a Kyoko pergunta por que a Nazuna está fazendo essa cara. A Nazuna fala que a Kyoko escondeu as evidências igual um criminoso. A Kyoko diz que a Nazuna é uma caloura bem rude e que, na percepção dela, entender a mente de um criminoso é um caminho mais rápido para descobrir a verdade. Se você diz, fala a Nazuna. A Kyoko então diz que essa foi por pouco. Momentos antes, ela realmente se desesperou, então as duas caem na risada. Depois de passar por um aperto, o que resta é rir, né? Agora, mais aliviadas, as duas dizem que isso foi bem legal.
Bom, galera, é isso. Foi amor à primeira vista. O cara realmente gostava dela e demorou pra reunir coragem pra falar. Tomou um não e uma escovada. Pobre soldado sem nome. A Kyoko conta uma história mó pesada e a Nasma nem liga. O pai da Kyoko parece realmente gostar dela, apesar dos grandes pesares. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.